Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Leonardo Paixão, que é empresário, especialista em franchising no Brasil e um dos fundadores da Influx Escola de Inglês e Espanhol, para conversarmos sobre fluência financeira. Seja bem-vindo, Leonardo, ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Estou aqui para responder as perguntas e muito feliz de fazer parte do programa. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, eu já quero começar te perguntando como surgiu aí a Influx e quais são os principais desafios que você enfrentou ao iniciar, então, essa rede de escolas de idiomas. A gente percebeu que existe uma lacuna grande entre cursos tradicionais, aqueles que você recebe realmente o idioma e você vai ser fluente, mas demora muito tempo, né? De 10, 12, 14 anos. E tem aqueles milagrosos que não entregam que você tem aí o inglês em semanas. Tem meses, alguns. Por não sei como que seria, né? Por osmose, sei lá. Mas aí a gente viu que a gente poderia criar uma metodologia onde a gente entregasse de fato, mas também não tão não como os tradicionais e nem o outro, né? Quer dizer, nem milagroso, porque não tem milagre, né? Claro. Então a gente achou essa lacuna através de uma metodologia própria. Então, isso é interessante falar, o método da Influx é um método inovador, é próprio da Influx. Não é um método que já existia no mercado, não existe esse referencial. É realmente o que você vai encontrar na Influx é diferente do que você vai encontrar no mercado de idiomas, Leonardo. Exatamente, é uma metodologia própria, eu sou o criador, né, junto com um sócio, o criador da metodologia do zero. Você liga o computador e fala, eu tenho que produzir um material que faça as pessoas falarem inglês e espanhol e o método do zero. Então é algo bastante inovador de fato. Tenho certeza que você reconhece essa importância, mas eu gostaria de saber, na sua visão, qual é, então, essa importância de investir em influência financeira para o sucesso profissional em um mundo globalizado, Leonardo? 3% da população brasileira fala inglês. Né? É muito pouca gente, né? E é fato que as pessoas que falam inglês têm mais oportunidades. Claro. Também tem um estudo que mostra que duas pessoas que exercem a mesma função numa mesma empresa, a que fala inglês, ela tem 70% de chance de ter um salário bem maior do que uma remuneração superior. Outro dado interessante pessoas que falam outro idioma no Brasil dificilmente ficam desempregadas. Perfeito. Dificilmente, tem mais oportunidade, isso é fato também. Então, falar outro idioma, ele traz oportunidade. E é muito interessante porque os pais, sabendo disso, fazem com que seus filhos, né, muitas vezes eles pensam, vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Então, pensam no futuro do filho e daí colocam os filhos que realmente têm uma oportunidade melhor no futuro deles. Muito bom. A partir do idioma, eles preparam, então, o filho para o mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que é cada vez mais globalizado. A gente já tem muitas empresas do nosso dia a dia, né, que a gente conhece aí, que a gente consegue se empregar em empresas que estão do outro lado do mundo, mas se a gente não tiver o idioma, a gente tem essa porta fechada aí realmente, então muito mais possibilidades globais aí de empregabilidade, né, Leonardo? Perfeito, exatamente. A gente fala bastante sobre os idiomas e as oportunidades que trazem, né? Eu vi que você falando que você é educadora financeira, então é um outro dado bastante interessante, né? Hoje a gente precisa mirar na educação dos nossos filhos, dos adolescentes, ao idioma, que é muito importante, mas também a educação financeira é outra parte que é deficitária, infelizmente, ainda. Infelizmente, sim. E a gente precisa dar oportunidade para o nosso futuro, né? Que são os nossos filhos, nossos entes queridos. Então, a gente precisa focar muito na educação financeira, precisa focar demais nos idiomas. Vai dar muita oportunidade para essas pessoas. Sempre através da educação com certeza o melhor caminho. A gente percebe que já existe, inclusive nas escolas públicas, essa iniciativa do idioma, mas muitas vezes de forma engessada. Você fica muitas vezes numa fase inicial e não desenvolve. Existe essa visão da Influx no sentido de
de tornar cada vez mais acessível o idioma, até envolvendo talvez projetos sociais, nesse sentido de levar para a educação inicial das pessoas? Sim, a gente vê é uma maneira, né? A gente quer expandir, fazer com que essa metodologia chegue a mais pessoas. Perfeito. A gente já é internacional, a gente já internacionalizou a marca. Nós temos alguns trabalhos sociais bem interessantes, como, por exemplo, nosso método é o único método do Brasil que ensina cegos, quer dizer, a gente tem em braille, nossa metodologia em braille, a gente também, todo o nosso material é em papel reciclado, quer dizer, a gente tem nossas ações, né? A gente ajuda o Hospital Pequeno Príncipe, tem muita coisa aí. O nosso maior desafio é fazer com que essa metodologia alcance mais pessoas, porém, ele é um método muito voltado à conversação. Então, a gente também não pode ter uma sala de aula, por exemplo, lotada de crianças sem a oportunidade de praticar o idioma. Então, esse é o equilíbrio que precisamos achar. Perfeito, porque não se enquadraria no método específico e com a eficiência que ele foi constituído, então, Perfeito. Né, Leonardo? Muito bom. Como essa capacidade de falar um segundo idioma pode influenciar as oportunidades de carreira, um pouquinho já falamos aqui, mas também em relação ao empreendedorismo? Como isso pode abrir portas no mundo empresarial? Excelente. Muito boa pergunta. 90% do conteúdo que se encontra nas redes sociais, ele está traduzido ao inglês. Perfeito. Português, em torno de 6%. Pense qualquer ramo. Pode ser do direito, pode ser da medicina, pode ser de educação, pode ser do que for. A pessoa que está estudando, está se formando, está buscando conhecimento, uma pessoa que sabe inglês, ela tem um mundo a mais que aquele leque de oportunidades que não se apresenta para quem não tem acesso ao idioma. Exatamente isso. Perfeito. Então, como que a gente consegue isso? Estudando outro idioma. Você vai ter e muito provavelmente você vai ser um melhor profissional. Porque você tem acesso a muitas outras coisas, né, que a rede traz. Tem tudo a ver com empreendedorismo. Porque primeiro que você vai poder também conversar, se comunicar, ter relações com pessoas de fora. Com stakeholders, fornecedores, parceiros de negócio de outros países. Né? Exatamente. Seja por exemplo, mesmo China. Né? Eu estive na China há poucos anos atrás. Como é que você vai fazer negócio? Como é que você vai trazer coisas da China para o Brasil? Com a barreira do idioma ali, não funciona. É o inglês, não tem como, né? Eu fui para Hong Kong, fui para o Japão, não tem como você. Então, te abre portas, te abre conhecimento, é um leque de oportunidades que se abre quando você tem o idioma. Perfeito, muito bom. Como a sua rede de escolas de idiomas, a Influx, contribui aí para o desenvolvimento da fluência e crescimento profissional entre os alunos? Existe um direcionamento nesse sentido? Tem várias ações que a gente faz junto aos nossos alunos. Um exemplo é intercâmbio, oportunidade de trabalhar lá fora e de morar um tempo lá fora com famílias americanas, britânicas. Agora a gente está indo para a África do Sul. Então a gente dá essa oportunidade de ter essa experiência de você viver lá fora com uma família estrangeira. Isso é uma coisa bastante interessante, sem contar os inúmeros cases que nós temos de alunos que conseguem, através do idioma, trabalhar lá fora, fazer uma faculdade lá fora, que quando retorna, né, o currículo aqui no Brasil se torna riquíssimo, né? Então, vai de novo, né? Mais oportunidades, mais... Melhor remuneração. Mais recolocação profissional. Muito bom. Para o telespectador que está vendo a gente agora e tem interesse em seguir, de repente, até uma carreira internacional, mas gostaria de ter essa possibilidade, ao menos, do intercâmbio. Como é que funciona na escola? Eu me torno aluno e aí eu passo por algumas fases ali de crescimento. Como que funciona a evolução na Influx do aluno até ele acessar essa fase de intercâmbio, Leonardo? Excelente. Nosso método, eles são praticamente 5 fases, que vai do básico ao avançado, nível de inglês aqui, né? E daí, os nossos alunos que estão na fase intermediária para frente, intermediário avançado ou avançado, esses alunos aqui, eles têm a oportunidade de poder viajar para fora já, para praticar o inglês lá fora.
Já é apresentada essa oportunidade na escola a partir dessas fases, então intermediário e avançado. Isso. Quem está com esse nível de inglês, de intermediário para frente, está apto já a poder ter oportunidades lá fora de viver uma experiência, né? Lá fora já. E em percentuais, se fosse possível, Leonardo, traduzir, qual você acha que seria o percentual de importância de uma vivência no exterior? Porque a gente sempre tem esse pensamento de que, puxa, se eu aprender isso através de um método aqui no Brasil, como eu não tenho muita oportunidade de praticar, eu talvez não tenha esse conhecimento fixado. Percentual, de 1 a 10, quanto seria a importância de fazer um intercâmbio, de uma vivência no exterior para você fixar todo esse conhecimento sobre um idioma estrangeiro? De 1 a 10, eu diria que 9, vai. Ele é muito importante. Muito importante. Não só pelo conhecimento, porque você consegue a fluência aqui sem viajar. Claro. Então, por isso que eu não dei o 10. Você consegue... Sim, que é possível. É possível, claro. Mas ajuda muito. Principalmente, não só pelo lado do aprendizado, mas também de você ser mais desinibido, mais dinâmico, você perde o medo de falar, você percebe que você às vezes pode cometer erros, mas isso não compromete a tua comunicação. Então essa oportunidade lá fora te traz alguns benefícios que aqui às vezes você fica mais retraído e lá você se solta mais. Se expõe mais e aprende mais consequentemente, né? Exato. Inclusive isso é trabalhado, imagino que seja trabalhado no método, porque muitas vezes você já sabe o idioma, mas você tem uma dificuldade de comunicação. Introvertido, você é uma pessoa mais tímida, isso acaba influenciando no teu aprendizado e na tua evolução. Isso também é trabalhado de certa forma nesses grupos aí de alunos e tudo mais, para que você tenha uma desenvoltura melhor ao longo do processo? Sem dúvida, é bastante trabalhado e a gente tenta mostrar para as pessoas, para os alunos, que errar é natural, que às vezes pode ser até benéfico para você, porque o nativo do outro lado que está vendo você tentando, você cometendo erros, mas se comunicando, é visto com bons olhos. É igual a gente aqui no Brasil recebendo um estrangeiro. Que a gente vai se esforçar para entendê-lo também, da mesma forma acontece. Ele vai cometer erros, não tem problema nenhum. A gente está aqui, é um mundo globalizado, a gente quer se relacionar, a gente quer que é bonito de ver a pessoa já se esforçando para falar o teu idioma. Então você vai ser mais flexível na hora não vai ser rigoroso demais. Em exigir concordância, frases bem algo gramatical, alguma coisa, não. O importante é a gente... comunicar, né, e se fazer entendido, tá ótimo. O feito melhor do que o perfeito, né, Leonardo? Exato. Muito bom. Na sua experiência, como que essa fluência financeira é valorizada em diferentes setores e mercados globais? Importantíssimo, né, como eu falei, 70% você pode ser melhor remunerado, 70%, né? Que é muita coisa, muita muito coisa, né? significativo. Bastante, né? Então, você pega aí multinacionais que precisam de pessoas que falam o idioma. E às vezes as pessoas pensam também só em Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. Sim. Mas é muito mais do que isso. A gente está falando de países... Quantas multinacionais a gente tem aqui, da Suécia, da Finlândia, de países que não são... A língua mãe não é a inglesa, né? Mas é ela que será utilizada no dia a dia. Exato, é ela que será utilizada. Então, aí você vai ter outros problemas bons, que você vai ser melhor remunerado, você vai ter uma carreira brilhante, você vai se relacionar com pessoas de fora, tua mente vai abrir muito, aí o teu desafio é o que você vai fazer com esse dinheiro. Aí você precisa ter a educação financeira para... A tal da fluência financeira. A fluência financeira, Demais, perfeito. Leonardo. A nossa conversa está realmente muito interessante, muito esclarecedora. Inclusive, a repórter, a Isabelle Almeida, tem informações e dados muito relevantes sobre esse tema tão importante, tão interessante. Já é no próximo bloco, o programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o empresário Leonardo Paixão sobre fluência financeira. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que nos traz dados interessantes sobre esse tema tão importante do idioma do Brasil. Isabelle, quais são esses dados?
Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. Apenas 5% da população brasileira tem conhecimento do idioma inglês e apenas 1% dentre eles tem fluência no idioma. Isso é o que aponta uma pesquisa realizada por uma organização destinada à educação de línguas. Esses dados, Elisiane, são muito preocupantes. Isso porque o inglês é amplamente conhecido como a língua internacional dos negócios, da tecnologia e da ciência das comunicações. Ter habilidades no idioma é uma vantagem competitiva significativa, abrindo portas para as pessoas que têm conhecimento desse idioma. Volto com vocês no estúdio. Bom, vamos lá, Leonardo, a gente percebe então uma oportunidade de mercado e uma oportunidade de desenvolvimento para as pessoas. A que se deve isso e como impactar mais pessoas com essa questão tão importante de você ser fluente em outro idioma, em outra cultura? Esse dado é interessante porque esse é um dado que a gente vê nos currículos, nas entrevistas de emprego, e o fato é que existe uma gama de pessoas que coloca no currículo que sim falam inglês, mas não falam. Mas na prática não fala. Perfeito. E pior, o entrevistador também não fala. Então ele não pode saber se o outro fala. Ou seja, esse gap que existe entre o 1% fluente e o 3% que falam... Na prática, não fala. Exatamente. Interessante abordar isso. Leonardo, quais são as estratégias práticas aí que os indivíduos podem adotar, as pessoas podem adotar para combinar a aprendizagem de um segundo idioma com a aprendizagem de uma educação financeira? Quer dizer, existe a possibilidade de replicar esse método que já se mostrou tão eficiente no idioma para você aprender sobre como lidar com o dinheiro, que também é algo que nos faz muita falta, a gente não teve isso na escola? É possível replicar um método eficiente também? Sem dúvida. Mas olha, com toda certeza, eu fico vendo as pessoas que falam inglês e lembra que eu falei dos conteúdos, Sim. que você consegue ler muito mais e ter muito mais conhecimento lá fora. As pessoas que falam inglês, elas têm oportunidades financeiras fenomenais. Como até, por exemplo, investimentos lá fora, abertura de conta corrente lá fora, proteção patrimonial em dólar. Então você começa a entender mais a variação do câmbio, você consegue fazer uma gama de coisas que você restrito no Brasil e somente ali no real, faz com que seja tudo muito mais engessado, restrito. E existe um mundo lá fora que é espetacular e que só tem acesso, né? Quem não tem essa barreira do idioma, né? Exato. Tem acesso de fora. Lá, Exatamente. Essa questão do exterior. E a diversificação de carteira de investimentos, esse é um tema que realmente faz muito sentido. A gente hoje na Bolsa Brasileira temos aí em torno de 400 empresas, lá fora na Bolsa Americana a gente está falando de um universo de mais de 5.000 empresas, então um universo muito maior, significa que a diversificação é muito mais eficiente, torna o teu patrimônio muito mais protegido nesse sentido. Então, essa fluência financeira no idioma, ela também tem a ver com o nosso bolso, né? Não só pela questão de você aprender o idioma e ter mais uma empregabilidade maior, mas também em relação a investimentos, a de fato multiplicar esse dinheiro no bolso. Né, sem dúvida, é diretamente proporcional. Não tem como escapar. O mercado é global, o cenário é global e a gente tem que se preparar para isso, não tem jeito. Né? A educação no idioma, ela está ligada à educação financeira. Não tem, elas estão juntas. Perfeito. Bom, falando sobre essa acessibilidade, então, quando você for pensar num curso de idioma, se especializar, se desenvolver, a gente está falando não só de aspecto profissional, mas também aspecto pessoal. Em relação à Influx especificamente, Leonardo, quantas unidades são e como elas estão localizadas hoje, só no Brasil, fora do Brasil também? Você comentou que a escola hoje é internacional, né? Nós temos 200 franquias, a gente decidiu, a Influx faz 20 anos agora, em julho. Perfeito. E a gente decidiu expandir por meio de franquia. E a gente hoje tem 200 franquias espalhadas pelo Brasil todo. São poucos estados que a gente não está presente, pouquíssimos. E um pouco antes da pandemia, a gente decidiu que a gente ia internacionalizar nossa marca. Então a gente registrou nossa marca na comunidade europeia e decidimos começar por Portugal. Então hoje a gente está em Portugal, a gente está ensinando as pessoas a falarem inglês lá em Portugal com o nosso método 100% brasileiro, criado, né, aqui em Curitiba. Então a gente é muito grato, é uma rede muito premiada, a gente está, né, na ABF, eu mesmo faço parte da comissão de educação da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, a maior associação de franquias do nosso país, uma entidade muito séria. Então é uma rede bastante premiada, com uma história bastante bonita.
E já existe até uma chancela em relação às certificações do idioma que a Influx recebeu, e a Influx, inclusive, é uma certificadora, né, Leonardo? Perfeito. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós somos, todas as nossas unidades são centro aplicadores de um teste, que é o TOEIC. Tem o TOEFL e tem o TOEIC, né? São 2 testes, um é mais aceito para empresas multinacionais, outro é mais para faculdades, universidades, mas são ambos os testes bem importantes que medem o nível do seu idioma, do seu inglês. Então, quando você vai para fora ou vai trabalhar numa multinacional, você apresenta um certificado de nível do seu idioma. Nós somos os centro aplicadores desse teste. Perfeito. Então, você faz o teste numa unidade aqui, no Brasil, ele vai para os Estados Unidos, onde recebe ele é uma corrigido validação. e volta em forma de certificado com a sua nota. E nós somos a única rede de escolas de idiomas que tem a garantia de aprendizado. Quer dizer, você se matricula, a gente garante que você vai fazer essa certificação e você vai obter a nota de 700 pontos, que significa que você tem um inglês avançado. Perfeito. Caso você faça tudo que tem que ser feito e não alcance essa nota, você faz o curso gratuitamente até alcançar a nota. Então, a gente tem essa garantia de aprendizado. Fato, é uma garantia, o método já está mais do que validado, já são 200 unidades, inclusive a escola já é internacional, tem 20 anos no mercado. Para o empresário que, de repente, quer aprender ao menos esse método no sentido empresarial, você também fornece esse conhecimento, você também compartilha. Estamos no mundo globalizado realmente, e quanto mais conhecimento for compartilhado, melhor nesse sentido. Talvez tenha muitos empresários que não necessariamente nesse mesmo segmento, mas no seu segmento também gostaria de ser referência. Seu método nesse sentido é replicável? Você trabalha algo nesse sentido, Leonardo? Gostaria de falar um pouco sobre? Muito obrigado pela pergunta, achei excelente. Eu trabalho hoje com mentoria de negócios e franquias. Então, meu mundo hoje não é só o idioma é mais um galho da árvore, né? Perfeito. Eu atuo como mentor de negócios e eu sempre falo para os meus mentorados que todo mundo é faixa preta, faixa marrom e preta em alguma coisa. Perfeito, tem alguma habilidade. Tem alguma habilidade. Uhum. E todo mundo pode ensinar um faixa branca a chegar no faixa preta. Perfeito. Como que você faz isso? Através de metodologias. Não importa a área. Não importa a área. Eu criei o método de inglês, eu criei o método de espanhol, eu criei um método para minha mentoria. Uma pessoa pode criar um método para a realidade dela, para o setor dela, não importa qual seja. O importante é você ter um método que ensina outras pessoas, se você quiser ensinar essa pessoa a chegar aonde você chegou em nível de conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. Então, o desafio maior é você estruturar essa metodologia para ensinar o próximo a chegar onde você chegou. E eu ajudo as pessoas a criar essa ferramenta, porque é o que eu sempre criei. Né? Ferramentas de ensino para outras pessoas. Perfeito. Especificamente em relação ao idioma, quais foram os maiores desafios quando você pensou em criar esse método? O que se apresentou como uma dificuldade, um ponto a superar, um ponto que você pensou e que talvez o que já existia no mercado ainda não havia sido trabalhado, Leonardo? O maior desafio foi... O nosso mercado ele é muito gigante, assim. Você tem uma escola de inglês a cada esquina. Verdade. Grandes marcas. Dentro do franchising, idiomas foi praticamente o que começou o franchising no Brasil. Lá na década de 80, 90, quando surgiram cursos de idiomas no Brasil. O nosso maior desafio foi começar do zero, obviamente não é fácil. Mas a gente... entrar num mar bem vermelho, assim, porque tem muito tubarão, muita gente que não deixa nem nascer, assim, já abafa. E então a gente tinha que criar um método do zero. Para ser um diferencial do mercado, realmente, e sair do tal do mar vermelho, né? Exatamente, ir para um mar mais azul, com exatamente. uma diferenciação. Qual foi o ponto principal? O que diferencia a Influx, em poucas palavras, de outras escolas de idioma? É a metodologia, sem dúvida nenhuma, é a metodologia que faz o aluno chegar mais longe em menos tempo. Tem outras, né? Como, por exemplo, também a própria garantia de que você vai aprender. Você compra uma televisão, tem a garantia. Claro. Por que você não pode comprar um serviço e ter uma garantia também? Por que as pessoas não oferecem garantia
em serviço. De prestação de serviço. De prestação de serviço, perfeito. né? Num aprendizado. E olha que é uma coisa difícil, porque você também depende Da do outro lado. reciprocidade do outro, de uma dedicação e tudo mais, um empenho, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigada, Leonardo. Parabéns aí pelo método criado, pela escola de sucessos aí, que eu tenho certeza que o telespectador conhece aí em Flux. Gostaria de deixar um recado para o nosso telespectador, uma mensagem? Sim, vejam as oportunidades que estão no mercado, né, dentro de idiomas ou não, se você também tem alguma habilidade, algum setor que você domina, que você adquiriu ao longo da vida, um know-how grande, que você ajude outras pessoas. É tão difícil empreender no nosso país, é muito difícil, são muitos os desafios, então você pode ajudar outras pessoas a chegarem aonde você chegou, em conhecimento, em resultado, através de ajuda ao próximo. Então vamos ajudar o empresariado que é tão sofrido, né? É tão difícil crescer nesse país. Então a gente pode tornar a vida do nosso vizinho às vezes muito mais leve. Muito bom, obrigada, Leonardo. E através da educação, construir então um futuro melhor. Falando em futuro, você já pensou em começar a investir de forma simples, segura, construindo um futuro melhor e mais digno para você e para sua família? Foi pensando exatamente nisso que foi criado o CIA, Clube Investidor Águia, para quem quer aprender a investir, recebendo uma segunda renda todos os meses, mesmo sem experiência ou conhecimento prévio, para conquistar a sua independência financeira. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela ou entre no site que aparece para você agora. Eu quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que deixa o nosso cenário ainda mais bonito, e a MB at Home Decorações, com a delicadeza dessas peças que tornam o ambiente ainda mais acolhedor. Sem o apoio dessas empresas, esse programa não seria possível. Agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Sabe como fazer isso? Só entrar em contato agora através dos endereços que aparecem no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais. No Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!